Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir um pouco o porquê Deus não tem te abençoado ou me abençoado. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like, isso é importante para a gente levar essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos estar orando juntos pelos nossos irmãos. Então vamos lá. Essa pergunta vem frequentemente nas nossas mentes, né? Principalmente quando estamos passando por dificuldade. Por que Deus não tem me abençoado? Por que tenho passado por tantas provas? A gente já viu aqui recentemente no canal alguns trechos de sermão do pastor Igor. E ele fala, né? Quando Deus fala, espere um pouco. Quando Deus fala não. Então a gente vai dar uma olhadinha um pouco mais profunda sobre o não de Deus. Porque Deus não tem me abençoado? Será que é um não porque é algo que eu não preciso? Que é algo que vai me fazer mal? Ou é outra coisa que está garantindo esse não de Deus? E a gente vai focar nessa coisa para que possamos remover esse obstáculo da nossa comunicação entre nós e Deus, para que as bênçãos de Deus venham até nós. Josué capítulo 5, verso 7 ao verso 9. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos. A estes Josué circuncidou. Portanto, estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Durante todo o caminho do deserto, os homens que nasciam, eles não eram circuncidados, ou seja, era como se Deus tivesse interrompido a aliança com eles, porque a circuncisão era uma mostra de que eles aceitavam a aliança com Deus. E Deus falou: não faça circuncisão por causa de todas as coisas que aconteceram durante a peregrinação. Todas as vezes que Israel murmurou contra Deus, todas as vezes que Israel não confiou em Deus, até o ápice de que eles estavam às portas de Canaã, mandaram os 12 espias, e quando eles voltaram, todo o povo rejeitou e falou que Deus os trouxera ali para morrer, não confiaram em Deus, vagaram 40 anos no deserto. Após isso, eles atravessaram o Jordão, e então Deus fala para Josué: agora vamos circuncidar o povo, vamos renovar a aliança, vamos voltar ao nosso pacto. Então, o povo é circuncidado, uma aliança nova é feita. E essa aliança para nós hoje pode ser simbolizada pelo batismo. Quando nós nos batizamos, estamos selando uma aliança com Deus, dizendo que aceitamos o sacrifício de Cristo, que vamos morrer para a carne, viver para Deus, viver para Cristo. E na Santa Ceia nós renovamos esses votos. Então sempre que nós fazemos a Santa Ceia, nós estamos renovando os votos com Deus, estamos renovando a aliança, estamos dando o nosso eu, demonstrando publicamente às pessoas e para Deus que estamos aceitando o sangue de Jesus novamente, que estamos confirmando os votos que fizemos no batismo. E se você tomou a Santa Ceia sem ser batizado, você está mostrando ali que é um caminho que você pretende seguir, possivelmente no futuro, se você ainda não é batizado. Normalmente as pessoas que estão na igreja, elas não tomam a Santa Ceia se elas não conhecem nada, apenas assistem, mas pode tomar também, vai da consciência de cada um. Então, esses são os atos que selam a aliança com Deus, que demonstram nossa aliança com Deus: a Santa Ceia e o batismo. E aí então vem aquela pergunta: mas eu tomo a Santa Ceia, eu já sou batizado, por que tem um obstáculo entre eu e Deus que me impede de receber as bênçãos? Vamos continuar na história de Israel aqui, na jornada, a entrada de Canaã. Patriarcas e Profetas, capítulo 45. Cadê? Aqui. Os israelitas não haviam ganho a vitória pela sua própria força,
Aqui eles já tinham conquistado Jericó. Deus ordenou para eles, cada dia dá uma volta na cidade, e no último dia vocês vão dar 7 voltas, vão tocar as trombetas, e aí os muros caíram. Então aqui, patriarcas e profetas falando já do momento em que eles já tinham conquistado a vitória. Os israelitas não haviam ganho a vitória pela sua própria força. A conquista foi inteiramente do Senhor. E como as primícias da terra, a cidade, com tudo o que continham, deveriam ser devotada como sacrifício a Deus. Israel devia impressionar-se com o fato de que a conquista de Canaã não deveria combater por si mesmos, mas simplesmente como instrumentos para executarem a vontade de Deus. Aqui é uma afirmação confirmando que eles não haviam ganho a batalha pelas forças pessoais e que eles deveriam continuar confiando em Deus, se colocando nas mãos de Deus para serem instrumentos usados por Deus para fazer a vontade de Deus. E o texto segue: a grande vitória que Deus lhes havia ganho tornaram os israelitas confiantes em si mesmo, porque ele lhes tivesse prometido a terra de Canaã, achavam-se livres de perigo e deixaram de compenetrar-se de que só o auxílio divino lhe poderia dar êxito. Mesmo Josué fez seus planos para a conquista de Ai, sem procurar conselho da parte de Deus. Ou seja, o eu começou a tomar forma. Muitas vezes eu e você começamos a caminhada cristã e sempre começamos bem, né? Porque é aquele primeiro amor, a força, o ímpeto, e com o passar do tempo nós vamos nos desanimando ou nós vamos passando a ter confiança em nós mesmos com as conquistas em que fazemos. Eu preguei muito bem, eu cantei muito bem, eu isso, eu aquilo, e começamos a afastar Deus de nós. Começamos a ser orgulhosos e nesse afastamento de Deus nós perdemos de vista que devemos ser instrumentos de Deus para a vontade de Deus, e não o eu, alimentar o nosso próprio ego. Os israelitas tinham começado a exaltar sua própria força e a olhar com desdém para os seus adversários. Esperava-se uma vitória fácil e acharam-se suficientes 3.000 homens para tomarem o lugar. Arremessaram-se ao ataque sem a segurança de que Deus estaria com eles. E aí, eu e você, quando estamos assim, cheios do eu, começamos a fazer as coisas, às vezes esquecemos de orar, pedir os conselhos de Deus, refletir se essa de fato é a vontade de Deus, isso que eu vou fazer é a vontade de Deus ou não. Esquecemos de Deus e colocamos o eu, porque eu consigo, porque as minhas forças, porque eu estudo, o meu trabalho, a minha família, o meu dom de pregar, o meu dom de cantar, o meu dom de fazer as coisas acontecerem, de organizar, e aí o eu vai afastando Deus, e aí nós rompemos essa comunicação com Deus, mas mesmo assim, com o eu muito inflado, Deus ainda continua atuando. E olha que interessante, Josué fez os seus planos para a conquista de Ai sem procurar o conselho da parte de Deus. Homens e mulheres de Deus podem sim cair nesse erro. Quando Josué aqui, ele era o líder do povo, assim como fora Moisés antes dele, e ele era um representante ali, era o canal de comunicação do povo com Deus, porque o povo tinha medo de falar com Deus. A gente viu no Sinai que o povo não queria falar diretamente com Deus, queria que alguém falasse com eles, e aí por isso os profetas. E nesse ponto aqui, Josué seria ali um líder de igreja, um ancião, um diretor de algum ministério, um pastor, e até mesmo pessoas que estão à frente como líderes religiosos. Eles podem cair no engano do eu e buscar fazer as coisas com seu próprio conhecimento, sem consultar a Deus, caindo em um erro gigantesco. Mas esse não foi o erro que afastou as coisas de Deus, o favor de Deus a eles. Nós vamos ver agora Josué, capítulo 7, verso 1.
e o verso 11. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Acã participou ali do ataque a Jericó, e em uma das casas que ele entrou, ele viu coisas ali que Deus falou para destruir ou consagrar ao Senhor. E ele, ao ver ali a capa babilônica, tomou para si. E quando um pecado acontece, outro já vem logo atrás. Ele, tomando a capa para si, ele viu o ouro e a prata ali e também tomou para si. A capa era para ser destruída, o ouro e a prata era para ser dado para Deus, como as primícias, como o dízimo, vamos dizer assim. E ali ele transgride, verso 11. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois, tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Então, Acã pecou. E a gente sabe, não, vou resumir se os irmãos não sabem, nesse momento em que Josué fez os planos, mandou 3.000 homens a Ai. Esses 3.000 homens foram expulsos de lá e foram perseguidos. Os habitantes de Ai conseguiram se defender e expulsaram os israelitas de lá, e 36 pessoas morreram nisso. E Josué clamou a Deus, perguntou por que Deus tinha feito eles passar aquela vergonha. E Deus revelou que havia um pecado no meio do povo. Patriarcas e Profetas, ainda no capítulo 45, diz: dentre os milhões de Israel, apenas um homem houve que naquela hora solene de triunfo e juízo, quando eles venceram ali Jericó e quando eles estavam tomando a cidade, ousara transgredir a ordem de Deus. A cobiça de Acã foi despertada à vista daquela custosa capa de Sinear. Mesmo quando ela o levou em face à morte, ele a chamou uma boa capa babilônica. O pecado foi tão grande, o pecado estava tão enraizado que quando ele estava em frente da morte, em vez de ele condenar a capa, falar, repudiar a capa, ele chamou de uma boa capa. A capa que o levou à morte. Um pecado arrastara outro, e ele se apropriou do ouro e da prata dedicados ao tesouro do Senhor. Roubou a Deus as primícias da terra. Então aqui, o pecado de Acã, além do orgulho pessoal, o orgulho, a não consulta a Deus. Se Josué tivesse consultado a Deus antes, ele saberia que tinha a reprovação de Deus, porque havia algo errado entre o povo, porque Acã tinha roubado ali a capa, tinha pego aquela coisa condenada e roubado as coisas de Deus. O pecado de Acã trouxe revés a toda a nação. Pelo pecado de um homem, o desprazer de Deus repousara sobre a sua igreja, até que a transgressão seja descoberta e removida. A influência que mais temida deve ser pela igreja não é os francos oponentes, incrédulos e blasfemos, mas dos que incoerentemente professam a Cristo. Estes são os que impedem as bênçãos de Deus de virem a Israel e acarretam a fraqueza do povo de Deus. O que impedem as bênçãos de Deus de chegar a mim e a você é o pecado. O pecado, ele gera a repulsa de Deus, a reprovação de Deus e rompe o canal de bênçãos de Deus para conosco. Então, se há um pecado, se eu acaricio um pecado, as bênçãos de Deus não vão chegar até mim. Se dentro do meu lar há alguém que acaricia um pecado, pode interromper as bênçãos de Deus para toda uma família. Se dentro da minha igreja tem alguém ali, um dos líderes, alguém que está ativo na igreja, ou até aquele que está mais quietinho ali, escondendo, acariciando um pecado, pode interromper as bênçãos de Deus sobre uma igreja. E assim por diante. Quanto mais a gente for analisar, mais a gente vai ver. O pecado vai interromper as bênçãos de Deus
na nossa vida, na sua vida. O pecado, às vezes, que não é o seu, está interrompendo as bênçãos de Deus na sua vida. A minha vida deve ser consagrada a Deus. O meu lar deve ser consagrado a Deus. A minha igreja deve ser consagrada a Deus. E muitas vezes os irmãos pensam, nós vamos orar aqui, vamos fazer um evangelismo, vamos levar a mensagem aqui no nosso bairro, na nossa cidade, e os planos são frustrados e não tem um resultado, muitas vezes, porque dentro da igreja há pecados acariciados e as bênçãos de Deus não chegam. Muitas vezes uma igreja está ali pelejando para sair do aluguel, vamos comprar um terreno, vamos construir, vamos fazer isso, e não chegam as bênçãos, porque pecados acariciados podem estar afastando a bênção de Deus. E é uma coisa que eu e você devemos refletir pessoal, porque muitas vezes o nosso pecado a gente não enxerga como pecado, a gente não vê como ruim. Vai chegar um momento, sim, em que vamos reconhecer e que possamos e podemos fazer como Acã, né? É uma boa capa babilônica. Em face à destruição, em face à morte, face a face com Deus, no momento de juízo, eu acariciando e falando que o meu pecado era bom, que Deus tenha misericórdia, que eu e você não sejamos essas pessoas, em que possamos examinar a nossa vida, pedir o favor de Deus, e Deus dá muitas chances. Se a gente voltar aqui na história de Acã, primeiro Deus mostrou a tribo, depois mostrou a família, depois mostrou a casa e só depois chegou a Acã. Ele tinha todos esses momentos de se arrepender, de se entregar, de confessar o seu pecado, de destruir a capa, de devolver as coisas de Deus. Mas ele foi acariciando o pecado, mesmo com medo de ser descoberto, até que quando foi pego, ele falou, é uma boa capa. Ele aceitou a condenação, aceitou o juízo de Deus, e assim acontecerá quando Jesus voltar pela terceira vez, quando a Nova Jerusalém descer, que os ímpios ressuscitarem, quando eles se juntarem a Satanás, cercarem a cidade santa, quando os pecados dele forem mostrados a eles, assim como Satanás, que se ajoelhará perante Cristo e vai confessar que Deus é Deus, que Jesus merece toda a honra e toda a glória e vai ser consumido pelo pecado dele, assim os outros ímpios também, que olharam e acariciaram suas boas capas babilônicas aqui, irão ser destruídos também. Esse é o momento de nos arrependermos, de tirarmos todo o pecado que há em nossa vida, de fazermos aquilo que Deus nos pede que façamos para nos aproximarmos cada vez mais dele, para que possamos crescer de glória em glória, passo a passo, dia a dia. Este é o momento de afastarmos tudo aquilo de mal das nossas vidas, nos entregarmos a Deus, para que possamos, quando Satanás se ajoelhar junto com o exército de ímpios, nós estejamos ao lado de Cristo. Que eu e você possamos entregar a nossa vida hoje a Deus, para receber as bênçãos de Deus também. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários também. Lembrando, quando chegarmos a 10 mil inscritos, eu vou estar dando uma Bíblia Tonção a um dos irmãos que fez pergunta, independente de eu ter respondido ou não, desde que ela não seja repetida. Não se esqueçam também os pedidos de oração nos comentários. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos, agora que puderem, a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos ajude a nos afastarmos do nosso ego, da nossa arrogância, que possamos, Senhor, confiar sempre em Ti, que possamos sempre consultar a Ti, fazer a Tua vontade, Senhor, e que o Senhor nos ajude a abandonarmos qualquer pecado que tenhamos, que possamos, Senhor, também ajudar os nossos irmãos, mostrar a eles também o erro deles, que eles abandonem os pecados e que possamos, individualmente, em família e coletivamente como igreja, Senhor, receber as Tuas bênçãos, porque estamos sendo fiéis a Ti, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.